Vamos lá, pessoal. Então, nessa nossa terceira aula, a gente vai começar a aprender um pouco o que a gente vai fazer, onde a gente vai olhar. Eu vou fazer um vídeo específico sobre quais as etapas devem ser seguidas antes de ligar o computador, antes de abrir a plataforma e começar a operar. Mas isso vou deixar no próximo vídeo, que a gente vai falar um pouco sobre a mentalidade, a consciência, fatores emocionais, psicológicos, dívidas, vontade de ficar rico, etc. O que eu deixei essa pasta de trabalho aberta aqui no Excel? Isso aqui foi uma planilha que eu fiz para utilizar como diário de trader, né? Diário de trade. Quem quiser fazer no caderno, fica à vontade. Quem quiser fazer no computador, no bloco de notas, anotar na folha de jornal, fica à vontade. O ideal é que você faça em um local onde você se sinta tranquilo para fazer, onde você tenha controle para rever. Por exemplo, essa planilha aqui eu utilizei ela no ano passado, quando eu fiz ela. E abrindo aqui agora, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco como ela funciona. Eu vou deixar disponibilizado também esse arquivo aqui. Eu vou deixar ele do jeito que está, com as informações, que fica até mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Basicamente, o que tem que ser modificado aqui é a coluna A, que são as observações, a coluna E, que é o tempo que durou o trade. Eu considero isso importante. E a quantidade de pontos aqui, se negativos ou positivos. Por exemplo, né, nesse primeiro dia, eu fiz 10 operações, né? Quando eu montei minha estratégia de trade, eu defini que eu faria no máximo 10 entradas por dia, que dariam, no caso, 20 operações, né? Que se você entrar comprado, você tem que sair vendido. Se você entra vendido, você tem que sair comprando. E a gente tem uma taxa, cada corretora tem a sua taxa. Pela Rico, eu pagava 2,10 de taxa por contrato operado. Então, por exemplo, aqui, esse primeiro trade, né? Podem ver aqui, ó, no replay. Eu fiz 4,5 pontos. Esse trade durou 1 minuto e 59 segundos. Né? Se eu tivesse operado no dólar cheio, eu teria ganhado só nesse trade 1.125. E no mini eu ganhei R$ 45. Descontando já a nossa taxa administrativa da corretora, sobrou R$ 42,90. É interessante fazer no Excel, numa pasta de trabalho como essa, porque você tem esse controle de saber de fato se você está tendo lucro ou não, se está fechando no 0 a 0. Mas aqui embaixo eu vou mostrar também como você definiu o seu stop diário. Mas enfim, para vocês terem uma noção, né, no caso eu fechei nesse dia aqui com o valor de 205 positivo e negativo R$ 130, né? Resultado dos pontos foi 7,5 pontos positivo. Teoricamente seriam R$ 75 esse dia, né? Porque eu tive uma diferença aqui entre positivo e negativo de 7,5 pontos. Então R$ 75 no mini. Porém, lembram que eu disse que tem as taxas, né? Se a gente pegar aqui, a soma de taxas foi R$ 21. Por isso que o meu resultado no dia não foi R$ 75, foi 54. Vocês têm que lembrar, vocês estão operando, não é só aquele resultado que está saindo na boleta ali, igual eu falei aqui. Ah, eu fiz 10 trades. A diferença dos pontos foi de 7,5. Então esse dia eu ganhei R$ 75. Não, tem que colocar tudo na ponta da caneta. No segundo dia, né, tá aparecendo tudo aqui stop loss, porque eu defini que se eu atingisse menos 150 de lucro, ou prejuízo no caso, né? Aqui é lucro prejuízo, eu ia parar de operar. Então o meu stop loss definido para parar de operar era R$ 150. Então aqui eu já tive 4,5, 5, 5. Teoricamente eu ainda não tinha atingido o stop loss, né? Faltava meio ponto. Eu já deveria ter parado de operar aqui, se vocês pararem para refletir. Na época era meu segundo dia operando,
Então eu acabei esquecendo isso. Depois ainda fiz uma boletada de sorte de 12 pontos, né? Que durou só 2 minutos para vocês terem uma noção. Mas para vocês entenderem aqui. Na primeira operação eu perdi 4,5 pontos. Na segunda operação eu ganhei 5 pontos. E por que é interessante colocar o tempo? Quando você para ver o tempo que você ficou na operação, você começa a entender se você entrou nela pensando ou na emoção. Uma operação que você perde 4,5 pontos em 4 segundos, é óbvio que você não prestou atenção em nada. Que você simplesmente tirou da cartola ali, que você achou uma oportunidade e entrou. Quando eu coloco aqui OCO, Training Stop, é porque eu utilizo uma ferramenta que posteriormente eu ensino para vocês, que quando você entra, você já entra posicionado com uma ordem de stop, loss e stop gain, e o seu stop gain pode ir até esticando, mas depois eu explico para vocês. Então aqui na primeira operação eu perdi 4,5 pontos, na segunda eu ganhei 5, na terceira perdi 5, na quarta perdi mais 5. Se vocês pararem para ver, se o meu stop loss é de R$ 150, se eu perder 15 pontos eu já tenho que parar. Então na minha mente eu deveria ter entendido que esse 4,5 e menos 5 já eram 150. Independente, poderia ter feito 100 pontos aqui. O meu limite de perca diária é R$ 150. Se você perdeu R$ 100, ganhou 1.000 e depois perdeu mais 50, você atingiu o seu limite de perda, porque você já perdeu R$ 150. Não é a somatória do resultado, e sim quanto você perdeu em operações. Mas enfim, continue operando aqui e é por isso que aqui aparece stop loss, né? Porque depois quando eu tomei esse outro stop aqui, de menos 5 pontos em 7 segundos, ele já bloqueou aqui a coluna, né? Se vocês pararem para ver aqui foi a mesma coisa. Fui ganhando, tomei esse primeiro stop, depois tomei outro stop, e aí ele já cancelou aqui. Vocês podem ver, eu fiz mais um ainda, né? Isso aqui, o nome disso aqui chama-se imaturidade, falta de controle. E é tudo isso que a gente pega no nosso diário de trade, né? Essas informações, depois quando a gente para refletir. Por exemplo, aqui, ó. Olha esse dia como foi horrível, ridículo. Ganhei 2 pontos em 38 segundos e estopei em poucos segundos. Se a gente for parar para ver aqui, ó, em menos de 2 minutos eu tive meu stop diário. Aqui outro dia, enfim, né? Tem mais dias aqui pra frente, depois vocês vão analisar isso aqui. Quem quiser manter dessa maneira, mantém. Quem quiser fazer a própria, faz. Mas é muito importante que, independente se vocês saibam ou não o que vocês estão fazendo, que vocês registrem tudo. Por exemplo, isso aqui foi feito ano passado. Quando eu estava fazendo essa operação de 4 segundos perder os R$ 45, né, ainda que seja na conta de treinamento, eu já fiz isso muitas vezes na conta real. Eu já perdi muito dinheiro dessa forma na conta real. E você vai continuar perdendo enquanto você não parar, anotar o que você fez. Aqui nas observações, deveria ser gigante essas observações. Está escrito o real motivo da entrada. Por exemplo, o preço estava tal lugar, houve uma pressão de compra da corretora X, houve uma absorção da corretora Y, né? O preço estava na hora da prévia da Petax, ou estava na hora de cravar a última taxa de juros, o preço estava na abertura, enfim, são inúmeras possibilidades que a gente vai olhar aqui no mercado e vai configurar para a gente uma entrada ou não. E assim que a gente fizer o nosso trade, a gente vem aqui e anota no nosso diário de trade. Tem necessidade de fazer o trade, vir aqui anotar na hora? Tem. Por quê? A gente sabe que às vezes a gente perde uma oportunidade, né? Por exemplo, aqui a gente vai fazer um pullback nessa área de valor. Eu vou colocar uma compra aqui no 9,36, vai chegar no 9,36, vai chegar onde eu quero, eu vou sair. Quando saiu aqui, eu já saí da operação. Aí o camarada que ele é inexperiente, que ele só está preocupado em ganhar dinheiro, ele, não, depois eu anoto, depois eu faço o diário, depois eu venho aqui tem a área aqui, cadê? Negociação, relatório de performance. Aqui o meu vai estar zerado, mas aqui no relatório de performance vai estar todas as operações que vocês fizeram, né? Tem a data,
semanal, mensal, diário. Aí o cara vai pegar aqui, essa operação durou 30 segundos e eu ganhei 4 pontos. Aí ele vai vir aqui, vai fazer igual eu fazia. Depois que já operou tudo, vai vir aqui e vai colocar. Durou 1 minuto e 59, eu ganhei 4 pontos e meio. Tá, agora explica pra mim o que motivou essa entrada. Não lembro. Claro que você não lembra, você fez 10 trades. Você vai lembrar o que motivou a entrada no primeiro? Você vai lembrar porque você tomou esse stop aqui de 4 segundos? Não vai. Então, consinto que vocês façam isso. Fiz a minha operação, seja ela vencedora ou perdedora, pega o seu livrinho, se for manual, abre sua planilha no Excel, vem aqui. Eu não coloquei data, se vocês quiserem, cria uma nova aba, aí ou tira da conta aqui, né, simulador, coloca aqui a data, coloca o horário que vocês entraram. É interessante, uma coisa que eu não coloquei aqui, que é muito importante, qual horário que você está operando. Por exemplo, hoje, o mercado abre às 9 da manhã, né? Agora é 9 da noite. O mercado abre 9 horas da manhã. Por exemplo, aqui o mercado já andou 26 minutos. Eu não opero. A partir das 10 horas da manhã, que eu já tenho áreas de valores mais consolidadas, que o mercado já pensou se ele vai para cima, se ele vai para baixo. Aí eu começo a pensar em procurar uma oportunidade para entrar. Eu não consigo operar depois do meio-dia. Então cada pessoa vai ter ali a sua sensibilidade melhor em determinado horário. Então é interessante que vocês coloquem também nos seus diários de trade o horário que vocês estão operando, né? Além de colocar o que motivou a entrada e etc, coloca o horário que vocês estão operando. Depois de feito isso, depois de operar, então eu vou operar 10 trades e vou parar. É o ideal, ainda que vocês façam igual a mim. Agora são 9 horas da noite, hoje é domingo. Tá no replay de mercado, vou operar. Fez os seus 10 trades. Mas eu fiz o trade do dia 5/10. Agora eu vou finalizar esse replay, vou pedir um replay do dia 4 e vou operar também. É ideal que vocês façam isso? Não. Por que não? É muito importante que vocês treinem, né? Quanto mais a gente treina, mais a gente melhora. É aquele velho ditado, né? O processo jesuítico, que é o treino com correção até a exaustão leva à perfeição, né? Só que é o seguinte, como aqui a gente está trabalhando muito com o fator psicológico, a gente não pode exaurir a nossa mente. Se você fez 10 trades, levou, sei lá, 1 hora para fazer os 10 trades, meia hora, 20 minutos, fez os seus 10 trades, tá positivo, você quer fazer de novo, até é legal você fazer de novo se você estiver positivo. Se você estiver negativo, eu garanto pra vocês que só vai sair isso aqui, ó. Vai estopar e vai estopar. Porque o fator emocional é muito importante. E se vocês, agora escuta o que eu vou falar pra vocês. Se vocês operarem dessa maneira que eu falei, fiz o primeiro dia no replay, levei 1 hora. Eu tô sem sono, eu quero operar mais. Você operar mais, você vai desconfigurar o seu cérebro. A sua mente vai ficar desconfigurada. O dia que você estiver operando no mercado real, quando você bater sua meta, que obviamente você vai estipular a meta. Ou a sua meta vai ser estipulada em valor, ou a sua meta vai ser estipulada em trades, né? Por exemplo, eu não opero mais que 10 vezes. É o meu limite de trade por dia. Se eu ganhei R$1, se eu ganhei 100, se eu ganhei 1.000, eu vou parar ali. Se eu perdi 150 em um trade, que é difícil isso acontecer, porque eu deixo sempre minha ordem oco com 4,5 pontos, mas enfim. Vamos supor que o mercado estoura e eu fico na pedra e acaba expandindo, eu perco os meus 15 pontos lá. Parei de operar. Foi um trade só, parei de operar. Então, quando você monta uma estratégia, você tem que seguir ela. Então, se no treinamento você opera 10 vezes, e tô ganhando ainda, vou operar mais. Aí você vai lá e opera mais 10 vezes. Que não garante que você vai, no primeiro trade, entregar tudo que você já conquistou aqui. Talvez por um fator emocional de acreditar que você é imbatível, ou se você pior, né? Você, eu estopei tudo aqui. Comecei a operar agora, por exemplo. Vou pegar esse dia que eu mostrei pra vocês. Em 2 minutos, sentei no meu computador, em 2 minutos, no replay de mercado,
Eu estopei. Não, pô, 2 minutos eu tenho que operar pelo menos 1 hora por dia. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia estudar 1 hora por dia. Cara, estopou, sai fora. Porque quando você for operar no mercado real, você vai fazer isso aqui. Em 1 minuto, 2 minutos, você vai perder o seu stop loss, você vai estourar, você vai quebrar a sua banca, você vai colocar mais dinheiro para operar mais e aí é onde você se afunda. Então, define uma maneira de operar. Ah, eu vou fazer tantos trades por dia, stop 1 e stop loss. E segue. Ah, mas eu tô na conta de treino. Segue. Não importa que você está na conta de treino. A gente treina para jogar do jeito que a gente treinou. Senão a gente não treinava. Então é isso, pessoal. Essa aula acabou ficando muito longa. Eu ia mostrar para vocês um pouco da plataforma. Mas é de extrema importância a gente ter alicerce antes de começar a fazer qualquer coisa. E isso aqui, por mais que tem gente que vai ignorar, que não vai ver o vídeo completo, mas isso aqui é fundamental. O conteúdo é gratuito, planilha disponibilizada no link para download. Aproveitem.